Boa noite, amados. Eu estou fazendo esse vídeo para compartilhar com vocês uma palavra que Deus colocou no meu coração, que nós meditamos hoje pela manhã, Provérbios 1, né? E quando eu li essa palavra, Deus falou bastante no meu coração. E eu me senti, né? Senti no meu coração o desejo e a vontade de estar compartilhando isso com a igreja. E a palavra de Deus diz que Deus é quem desperta em nós o querer e o efetuar. Se isso veio no meu coração, eu creio que Deus tem alguma coisa a ver com isso. Deus tem alguma coisa a ver contigo, Deus tem alguma coisa a ver comigo, né? Deus tem alguma coisa para dizer para mim, Deus tem alguma coisa para poder dizer para você. E eu queria compartilhar contigo essa palavra, que você possa estar meditando nessa palavra e que você possa ser edificado a partir dessa mensagem que Deus colocou no meu coração. Na verdade, não é nem uma mensagem, é uma meditação. Eu queria meditar contigo, tá bom? Então, eu queria que você abrisse a sua Bíblia lá em Provérbios 1, né, a partir do versículo 1, porque existe um propósito para todas as coisas. E Deus, quando inspirou, através do seu Espírito, a Salomão para escrever Provérbios, Deus tinha um propósito. E é interessante que o livro de Provérbios, Deus começa revelando para a gente quais são os seus propósitos com esse livro, né? Então eu queria compartilhar contigo e que você pudesse atentar para isso, porque às vezes a gente medita de uma forma a gente lê de uma forma tão rápida que a gente nem medita. E a gente tem aprendido hoje, né, que você, para poder fazer uma boa digestão, você tem que fazer uma boa mastigação. Se você come e não mastiga direito, a tua digestão ela acaba prejudicada, isso aí muitas vezes até prejudica a tua saúde, né? Assim também é a palavra de Deus. Quando a gente come a palavra de Deus, porque a Bíblia diz para a gente, né, a gente aprende na palavra, que a palavra dele, para a gente, ela é um alimento. Quando a gente saboreia esse alimento, né, de uma maneira muito rápida também, muitas vezes a gente também acaba prejudicando a nossa compreensão, prejudicando o nosso entendimento. E Deus, quando Ele dá, né, essa palavra para Salomão, Ele dá com um propósito. E é isso que Deus quer passar para a gente nessa noite. Eu queria que você meditasse comigo, né, a partir de Provérbios 1, versículo 1. Então ele começa dizendo o seguinte, começa dizendo, Provérbio de Salomão, filho de Davi, rei de Israel. Para aprender a sabedoria e o ensino, para entender as palavras de inteligência. Então, qual é o propósito de Provérbios? O propósito de Provérbios é que nós entendamos, nós aprendamos a sabedoria e o ensino. Então, Deus quer que você aprenda a sabedoria e o ensino, né? Deus quer que você aprenda a viver de maneira inteligente e disciplinada, né? Então, por isso é que Deus inspirou Salomão com essa palavra, para que nós aprendamos a viver de maneira disciplinada. Depois ele diz, amados, lá no mesmo versículo 2, ele fala assim, que o primeiro propósito é para aprender a sabedoria e o ensino. O segundo propósito é para que nós possamos aprender as palavras de inteligência, né? Então, o outro propósito de Deus com relação à igreja dele, com relação ao povo dele, é dar ao povo dele inteligência. Então, Deus quer dar ensino, Deus quer dar sabedoria e Deus quer dar o que para a gente? Inteligência. Então, Deus quer que nós desenvolvamos a nossa inteligência. Deus quer que você desenvolva a sua inteligência. Porque Deus, ele é a fonte de toda a sabedoria. E a palavra dele diz o seguinte, se nós temos falta de sabedoria, nós devemos fazer o quê? Nós devemos pedir a Deus que ele indistintamente dá a todos. Então, Deus pode dar sabedoria para mim, Deus pode dar sabedoria para você. Deus, na verdade, ele não pode, ele quer dar sabedoria para você e para mim. Basta que nós nos exercitemos. Então, amados, se Deus está dando essa palavra para você e para mim nesse dia de hoje, nessa noite de hoje, é para que nós possamos aprender com Ele aquilo que Ele tem como propósito para a nossa vida, que nós sejamos mais inteligentes.
Porque a palavra de Deus diz que o povo de Deus erra por falta de conhecimento. Então, Deus quer que você adquira conhecimento, Deus quer que eu adquira conhecimento. Então, nós não podemos ficar vivendo nessa margem de conforto que nós vivemos. Nós temos que nos esforçarmos para adquirirmos conhecimento. Amém? Então, que a gente possa abrir o nosso entendimento, que a gente possa abrir o nosso coração, que a gente possa meditar na palavra de Deus, para que nós possamos aumentar o conhecimento que nós temos de Deus, para que nós possamos aumentar o conhecimento que nós temos do reino de Deus e vivemos uma vida em Cristo Jesus, uma vida plena. Deus quer que nós vivamos uma vida plena, Deus quer que nós vivamos em plenitude. E você não vai conseguir viver uma vida plena em Cristo Jesus se você não tiver conhecimento. Porque a palavra de Deus diz o que nós devemos conhecer e prosseguir em conhecer. Porque quando você conhece e prossegue a conhecer, você vai desenvolver a tua musculatura espiritual, você vai se fortalecer espiritualmente. Amém? Então, esses propósitos, esses dois primeiros propósitos, Deus tem conosco. Aprender a sabedoria e entender as palavras. No versículo 3, ele fala que o outro propósito de Deus para a tua vida e para a minha vida é para que nós obtenhamos o ensino do bom proceder. Ou seja, quando você começa a ler Provérbios, ele vai dar para você o que? Ele vai dar para você, vai desenvolver um caráter em você, um caráter correto. Ele vai ensinar você a ter um caráter correto. Né? Então, esse é o propósito de Deus para nossas vidas, que nós tenhamos um caráter correto. E o livro de Provérbios, ele vai justamente trabalhar nisso, vai trabalhar no seu caráter, vai trabalhar no meu caráter, e uma das coisas que nós precisamos ter como igreja, como corpo de Cristo, é um caráter bom, porque Deus, ele é bom, o caráter de Cristo é bom, o caráter de Deus, ele é bom. Então, nós precisamos ter e refletir esse caráter. Refletir esse caráter é você refletir a glória de Deus. Tá bem? Então, nós precisamos, né, entender Provérbios, aprender Provérbios, né, que Provérbios ele vai trazer ensinamentos para você e para mim, ele vai trazer ensinamentos para nós, como corpo de Cristo, que vai melhorar o nosso caráter. E o que todos nós precisamos como cristãos é termos um bom caráter. Porque muitas vezes, amados, a gente quer poder, o poder se manifesta na vida de alguns, mas o caráter não se manifesta na mesma proporção. E Jesus diz para a gente lá em Mateus, que ele fala assim, que quando ele vier, muitos irão até ele e dirão, olha, no teu nome eu expulsei demônio, no teu nome eu curei, e ele vai dizer, apartai-vos de mim, malditos, porque eu não vos conheço. Por quê? Porque o caráter daquela pessoa não demonstra o caráter de Cristo, não demonstra o caráter de Deus. E a pessoa, ela muitas vezes vive equivocada, vive uma vida cristã, né? Equivocada, porque ela não consegue viver o caráter de Deus, porque ela não desenvolveu. Ela desenvolveu uma porção de coisas, mas o caráter de Deus mesmo ela não tem. E muitas vezes, quando nós não temos o caráter de Deus, quando o nosso comportamento não é um comportamento adequado, não é um comportamento no padrão de Deus, muitas vezes a gente traz mais problemas para o reino de Deus do que solução. E a solução que nós podemos trazer para o reino de Deus é nós andarmos em retidão e em justiça. E isso aí você só consegue fazer, amado, se você tiver um caráter de Deus, um caráter preparado, um caráter habilitado, se você estiver capacitado para isso. Então, a palavra de Deus ela vai nos capacitar para isso, principalmente o livro de Provérbios, porque foi com esse propósito que Deus nos deu esse livro através de Salomão, para desenvolvermos um caráter correto e perspicaz, para vivermos de maneira justa, com equidade e com bom senso. Amém? Então, no versículo 4, ele fala assim, o outro propósito de Provérbios é dar aos simples prudência e o entendido adquire habilidade. Então, ele está dizendo que o outro propósito de Provérbios é nos dar o quê? Prudência. O que é a prudência? Prudência, amados, é você ter cautela diante das situações. Então, quando eu observo qualquer situação, né, eu vou aprender com Provérbios como eu devo me comportar diante das situações. Né? E muitas vezes nós somos precipitados.
Né? Provérbios tem um versículo que diz assim, que até o tolo quando se cala, quando se passa, até o tolo quando se cala se passa por sábio. Tem outro que ele diz assim, que as nossas palavras devem ser poucas, sejam poucas as tuas palavras para que você não transgrida. Então, tudo isso são ensinamentos de provérbios para nós. Nós não chegamos lá, mas vamos chegar, né? Mas são ensinamentos de provérbios para nós. Sejam poucas as tuas palavras, porque no muito falar, há transgressão. Então, isso aí é sabedoria, isso é inteligência. Então, Deus quer que nós aprendamos a nos comportarmos como filhos de Deus. Então, o propósito de provérbios é esse também. No versículo 5, que eu até hoje coloquei na ceia hoje, o versículo 5 e o 6, eu achei assim um versículo lindo, né? 2 versículos lindos, que ele fala assim, ouça o sábio e cresça em prudência. Ouça o sábio e cresça em prudência. Ou seja, mesmo o sábio, né? Mesmo o sábio, se ele ouvir, ele vai aumentar em muito o seu entendimento. Hoje eu ouvi uma criança dizendo, né, num videozinho que eu achei muito interessante, ele falou que ele não sabe nada, ninguém sabe nada, e quando chegar no céu, ele vai descobrir que mesmo no céu, ele não sabe nada também. Então, por mais sábio que você seja, por mais sábios que nós sejamos, nós não sabemos nada, né? Dizia um filósofo, eu só sei que nada sei. Então, nós precisamos saber que nada sabemos e que nós precisamos aprender a cada dia. Então, ele está dizendo para a gente o seguinte, que o sábio deve ouvir e deve crescer em prudência e cautela, né? Então, nós devemos aprender, nós vamos aprender com provérbios a termos cautela diante dos grandes desafios que todo dia a vida coloca diante de você, coloca diante de mim. Então, nós vamos aprender a ter cautelas. E Provérbios, ele tem ensinamentos para te ensinar essas coisas e te preparar para essas coisas, para esse momento. Amém? Uma outra coisa que a gente também vê aqui ainda no versículo 5, que ele fala que ouça o sábio e cresça em prudência, e o entendido adquira habilidade. Porque, às vezes, nós somos entendidos em muitos assuntos, nós entendemos de muitos assuntos, mas nós precisamos de habilidade, né? Habilidade, capacidade de colocar esse entendimento em prática. Às vezes eu sei muito, mas eu não sei colocar em prática. Então, o que ele está dizendo é o seguinte, que eu tenho que não somente entender, mas também saber colocar em prática, né? Lá em Tiago, diz o seguinte, que a fé sem obras, ela é morta. E que nós devemos ser não apenas ouvintes da palavra, mas praticantes da palavra. E você não vai praticar uma coisa que você entende, mas você não tem habilidade para poder fazer aquilo. Eu posso fazer um curso de mecânica, eu posso conhecer o curso de mecânica a fundo, mas se eu nunca praticar aquela mecânica, aquele ensinamento que eu adquiri, o que vai acontecer? Eu não vou conseguir praticá-lo com destreza. Eu não vou conseguir praticá-lo com excelência. Então, Provérbios também ele vai capacitar você também a praticar a palavra de Deus com excelência. Você tem um padrão de vida de excelência aqui na terra. Tá bem? No versículo 6 ele fala assim, versículo 5 ele fala, voltando para o 5, desculpa. Ele fala, ouça o sábio e cresça em prudência, e o entendido adquira habilidade para entender provérbios. Então ele fala que o entendido, aquela pessoa que tem conhecimento, deve adquirir o quê? Habilidade para entender provérbios. Então, se você sabe muito, o que você precisa? Desenvolver habilidade para entender provérbios. Então, muitas vezes as pessoas chegam diante do livro, lê e falam assim, gente, é muito difícil, eu não entendo nada. Mas a Bíblia diz, Deus diz para você, se você tiver falta de sabedoria, peça para Deus que Ele dá indistintamente a todos e você vai adquirir sabedoria para isso. Amém? Agora, pulando, amados, que o tempo já está curto, lá para o versículo 8, ele fala assim, filho meu, ouve o ensino de teu pai e não deixes a instrução de tua mãe, porque serão diademas de graça para a tua cabeça e colares para o teu pescoço. Filho meu, se os pecadores querem seduzir-te, não consintas. Então ele fala aqui coisas muito sábias. Ele fala, filho meu,
ouve a instrução de teu pai, e não menospreze o ensino da tua mãe, pois eles formarão uma coroa de bênção para a tua cabeça e colar de honra para o teu pescoço. Então ele diz para a gente o seguinte, que a obediência aos pais aos pais, à mãe e ao pai, vai trazer sobre a tua vida e sobre a minha vida bênção. Né? E que nós, como pais, devemos viver uma vida preocupada com os nossos filhos, porque quando os nossos filhos aprendem conosco, né, aquele ensinamento que eles recebem, esses ensinamentos formarão uma coroa de bênçãos para a cabeça deles e um colar de honra para o teu pescoço. Então, qual o propósito de nós ensinarmos os nossos filhos? Nosso propósito não é focado no pai, não é focado na mãe, mas é focado nos nossos próprios filhos, porque você ensinar os teus filhos é uma demonstração de amor. Amém? Então, nós precisamos ensinar aos nossos filhos, precisamos ensinar para que eles sejam abençoados, precisamos ensinar para que eles sejam honrados. A obediência que você vai ensinar ao teu filho vai trazer honra e vai trazer bênção sobre a vida dele. Se você quiser ter um filho abençoado, se você quiser ter um filho honrado, ensina o teu filho a obedecer a você, mãe, e a você, pai. E por fim ele diz, no versículo 10, ele diz, filho meu, se os pecadores querem seduzir-te, não consintas. Então, se alguém, amado, quiser te seduzir para o pecado, não consinta, porque não depende de ninguém errar. Não depende de ninguém andar em santidade, só depende de você. Então, o conselho que o escritor Salomão nos dá através do Espírito Santo é que nós não devemos nos deixar seduzir. Não se deixe seduzir pelo pecado. Amém? Que Deus abençoe a tua vida em nome de Jesus.